Olá, pessoal! Hoje chegamos ao nosso quarto vídeo. Nessa série que nós estamos compreendendo o caso concreto que deu origem a 5 acórdãos do Tribunal de Contas relacionados à função de fiscal de contratos. Hoje nós vamos falar do acórdão 2973 de 2019. Então, eu começo com essa brincadeirinha. Acórdão TCU 2973 de 2019. E o fiscal com isso, professora? Bem, o fiscal tem tudo a ver com isso. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Atuo na Superintendência de Controle, tenho MBA em Controladoria, Auditoria, pós-graduação em Licitações e Contratos, mas sou uma estudiosa. Gosto de compartilhar conhecimento, estar sempre me atualizando, justamente para contribuir com o aprimoramento dos servidores, né? Seja em sala de aula, online ou presencial, ou mesmo gravando vídeos, agora como eu estou, e disponibilizando no meu canal do YouTube para que a gente compartilhe conhecimento. Espero de fato que esse conhecimento seja de valor para você, que você tenha uma melhor compreensão dos conceitos, que você consiga melhorar a sua atuação e que você se aprimore como servidor. Então, quando eu faço essa provocação, né? Professora, o que é que esse acórdão tem a ver com o fiscal? Tudo. Porque a gente tá. Qual é o objetivo? É a gente saber o caso concreto que deu origem à emissão desse acórdão. Por que que o Tribunal de Contas deu essa mensagem? Por que que o Tribunal de Contas emitiu esse acórdão, né? Qual é a mensagem? E quando a gente estuda o caso concreto, a gente consegue compreender melhor os assuntos, a gente consegue compreender o que aconteceu, porque até chegar à emissão desse acórdão, né? E quando a gente estuda o caso concreto, a gente entende como a gente pode evitar os mesmos erros e como a gente vai reagir diante de determinadas situações, né? Como eu posso, reagir quando eu estiver diante de uma situação parecida ou semelhante à que a gente vai analisar. Eu, enquanto professora e enquanto estudante, que ora eu estou em sala de aula aprendendo, ora eu estou em sala de aula ministrando capacitações, eu adoro utilizar exemplos práticos, exemplos, casos reais e exemplos, porque o que é que acontece? A gente consegue trazer mais para a nossa realidade, a gente consegue fazer relações com o nosso cotidiano. E isso, no meu entender, ele sempre contribui para aprimorar a compreensão. Então, vamos entender o que foi que aconteceu no caso concreto. Bem, trata-se de um recurso de reconsideração interposto por um fiscal que foi condenado a ressarcir o dano e pagar a multa em função de irregularidades na fiscalização de uma obra. Se a gente for ver, já tem outro acórdão que a gente estudou, esse já é o quarto. Se você ainda não assistiu, já estão disponíveis o vídeo um, 2 e 3. Existiu outro caso que foi exatamente que o fiscal interpôs um recurso de reconsideração porque ele tinha sido condenado. Lá no outro caso, que eu não vou dizer para você qual é, para você ir lá assistir o vídeo, o Tribunal de Contas não aceitou as alegações, mas aqui foi diferente. Por isso que eu trouxe dois acórdãos que com duas situações diferentes. Vocês estão compreendendo como é importante a gente entender os casos concretos? Por que que lá ele não aceitou e aqui ele aceitou? Vamos compreender por quê. Então, o que é que diz o enunciado? O fiscal de contratos não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho das suas atribuições. Na interpretação das normas de gestão pública, deverão ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, né? Aí ele diz, artigo 22, caput do decreto lá da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, isso é o que diz o enunciado. Quais foram as falhas que o relatório apontou? O relatório
diz o quê? Que existem falhas construtivas. Isso, lembra que o fiscal era o fiscal de uma obra? Afundamento de um pilar devido a problemas na fundação. Isso é o que o relatório dizia. Execução de serviços fora do projeto básico ou não realizados. Ou seja, tinha serviço que não estava no projeto básico e outros que estavam no projeto básico não foram realizados. Problemas de infiltração, rachadura, instalações hidrossanitárias defeituosas, ou seja, existiam várias falhas construtivas. Seguindo, o relatório diz lá: fiscalização deficiente. Os atestados de medição sem a comprovação adequada. Existiam 4 medições lá, todas sem comprovação adequada. Alteração do projeto sem um aditivo contratual. Aí ele diz uma série de serviços que foram feitos sem o aditivo. Não constavam em contrato, mas não foi feito aditivo. Construção de telhado provisório, sem autorização formal. Omissão da exigência de sondagem do terreno conforme projeto. Ou seja, precisava ter acontecido isso que tinha lá no projeto e não foi feito. E ele atribui que isso foi uma fiscalização deficiente. Aí o fiscal vai se defender, ele vai lá argumentar. Ele entrou com esse recurso para justificar o que ele foi responsabilizado, o que ele foi acusado, né? O que foi atribuído a ele como responsabilidade. Então ele foi se defender. Quais foram os argumentos que ele usou? Ele disse que tinha condições precárias de fiscalização, ele fiscalizava múltiplas obras simultaneamente, com viagens semanais entre cidades. Afirmou também que a quarta medição, lembra que tinham 4 medições lá? A quarta medição e os problemas com o afundamento do pilar, que ele apontou lá como um problema, ocorreram antes da fiscalização dele. Sustentou que muitos defeitos eram falta de manutenção e não eram falhas construtivas, como ele disse lá no relatório. E ele argumentou que o contrato tinha um seguro que representava 10% do valor do contrato, que era para cobrir todos esses reparos, mas que não foi utilizado. Inclusive, todos os problemas estavam registrados nos diários de obra. O que foi que aconteceu aqui? Ele teve todos esses problemas, mas ele fazia o quê? Ele registrava, ele formalizava, certo? Então tá tudo lá, não é só ele que está dizendo. Ele está dizendo e existem evidências documentais para comprovar o que ele está falando. Então, o Tribunal de Contas fez o quê? Ele reformou o acordo original e excluiu o fiscal da condenação. Se vocês forem ver no outro vídeo, o Tribunal de Contas não aceitou as alegações do fiscal. Mas aqui, qual é a principal diferença? Existiam documentos que comprovavam tudo o que ele estava dizendo. Então, o Tribunal de Contas disse o quê? Para considerar excluir o fiscal da condenação. Não ficou claro quais serviços específicos atestados por ele geraram o dano. E não houve prova robusta de que suas falhas causaram diretamente os prejuízos. E ainda, o recorrente fiscalizava várias obras simultaneamente com recursos limitados. E como foi que o tribunal comprovou isso? Como foi que ele comprovou? Ele tinha todos os relatórios das diárias e os relatórios que ele elaborava quando fazia as visitas nas obras. Então, isso comprovou documentalmente o que ele estava dizendo. Então, assim, não era uma alegação simplesmente alegando, como tem outras alegações que diz, não, era excesso de trabalho, era excesso de responsabilidade. Aqui não. Aqui ele dizia, ele fiscalizava várias obras em várias cidades diferentes, só que quando ele visitava, ele emitia relatórios, ele documentava, ele fazia o que a 14133, o parágrafo primeiro diz. O fiscal deve manter registro, deve registrar a execução do contrato, deve documentar o que ele acompanha, o que ele faz, deve formalizar. Então, ele tinha toda essa documentação. E aí, lá comprova também, quando ele emite, quando ele registra os problemas, quando ele faz as solicitações, quando ele registra que ele está com problema, quando ele registra que está com dificuldade. Então, o Tribunal de Contas entendeu que o órgão não forneceu estrutura adequada para fiscalização eficiente. E também
que ele considerou que nesse caso não houve dolo ou erro grosseiro. Na essência, por que que ele conseguiu reverter? Porque ele tinha documentação que comprovava o que ele estava falando. Então, a precariedade dos meios mitiga a sua culpabilidade. Ele conseguiu comprovar que o órgão não dava condições para ele desempenhar com eficiência o seu papel. Ele não conseguia, ele tinha várias obras para fiscalizar, ele passava por várias cidades, em 2 dias ele passava por 3, 4 cidades. Então ele não conseguia, ele só conseguia voltar naquela mesma obra 2 semanas depois. Quando ele chegava lá, o serviço já estava feito. Só que ele fazia o quê? Ele registrava tudo o que estava acontecendo. Então, ele fundamentou, não só dizendo, mas ele fundamentou contando a historinha e documentando. Por quê? Porque ele tinha formalizado. Então, vamos ler de novo o acórdão para a gente entender depois que a gente teve conhecimento do que aconteceu. O fiscal de contratos não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições. Na interpretação das normas de gestão pública, deverão ser considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo. Ou seja, se eu tenho dificuldade, eu tenho que fazer o quê? Registrar, eu tenho que comunicar, eu tenho que dizer que foi exatamente o que ele fez. Ele estava tendo dificuldade? Estava. Mas ele fez o que? Ele registrou. E com todos esses argumentos e com as comprovações documentais, o Tribunal de Contas reconsiderou e o excluiu da condenação. Tá certo? Então, hoje nós acabamos o quarto vídeo. Se você ainda não viu o vídeo um, o vídeo 2, o vídeo 3, volta lá. Nós estamos entendendo o caso concreto que deu origem a 5 acordos do Tribunal de Contas diretamente relacionados à função de fiscalização de contratos, certo? Espero que você goste, espero que esse conhecimento agregue valor a você, que ajude a você compreender essa função tão importante que é do fiscal de contratos. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, qual o tipo de vídeo que a gente pode produzir, deixa lá a sua sugestão e se gostou, compartilha, né? Porque o conhecimento compartilhado, ele aumenta. Então, esse é o meu objetivo, é compartilhar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no último vídeo, vídeo 5 dessa série. Obrigada!